Ó, nesse vídeo eu vou meio que cantar a pedra do que eu considero as 2 maiores tendências de conteúdo em 2026, depois não me diga que eu não te avisei. Primeira coisa, naturalidade, personalidade, autenticidade e também simplicidade. É um monte de tendência não, é uma coisa só que junta todos esses pontos. As pessoas estão cada vez mais seletas em relação à criação de conteúdo. Então, se você faz muita produção de conteúdo roteirizada, demais pensada, demais elaborada, demais e pior ainda, com inteligência artificial, às vezes carrega um pouco do teu linguajar, se tu criou um bom agente, ou se tu tem ali a tua IA muito bem treinada, mas querendo ou não, ela tem padrões que se repetem e que as pessoas aos poucos vão começar a perceber, né? Então, se você cria conteúdo um pouco menos roteirizado, um pouco mais natural, você provavelmente vai se destacar mais. Outro ponto, as pessoas não estão nas redes sociais para estudar. Então, elas não querem sentir que elas estão assistindo uma aula. Elas querem realmente sentir que tem algo agregando na vida delas, mas que elas querem consumir aquilo ali, elas querem se conectar, elas estão ali com uma amiga. Então, é esse o sentimento que você precisa gerar nas redes sociais e esse, para mim, é um dos principais pontos. Existem alguns profissionais, pouquíssimos, que já começaram a se atentar a isso e se tornar, de certa forma, realmente um influenciador, realmente o blogueirinho que antes tinha esse tom pejorativo e que hoje, com toda certeza, é um dos pontos que vai diferenciar as pessoas que são realmente criadores, né? Trazer esse elemento de criação para sua comunicação vai fazer toda a diferença, principalmente se você quer continuar construindo relevância. Então, chega desse linguajar assim muito profissional, muito técnico, muito pomposo, muito perfeito, sabe? Traz mais naturalidade. E aí, um dos pontos que eu quero deixar de dica, ao invés de você ter um roteiro super bem elaborado, deixa alguns pontos, de repente, você quer necessariamente falar no vídeo e vai se comunicando de forma mais natural, utilizando o seu repertório. Porque os temas que você cria conteúdo são temas que você domina, que você tem especialidade, geralmente. E aí, o que acontece? Essa insegurança de, eu não vou falar tudo que eu quero, eu vou me atropelar nas palavras, elas terminam te robotizando e você não usa o seu repertório, que é o que te deixa mais rico em relação à produção. É o que deixa o teu conteúdo autêntico, é o que te faz ser tu, né? São os elementos que só tu tem. Então, quanto mais original, quanto mais você, quanto mais a sua personalidade, o seu jeito, o seu repertório são o seu tempero, o seu tempero único. Se você não usa essa potência, você está desperdiçando aí uma das suas maiores forças, um dos seus maiores poderes. Então, primeira coisa, conteúdo mais natural, conteúdo mais simples, conteúdo real. Então, de repente, documentar o seu dia, gravar vlog, colocar trechos de coisas que estão acontecendo. Não muito vídeo, muito falado o tempo todo. Então, esses vídeos são interessantes também. Você pode variar um pouquinho de formato de conteúdo. Mas tá, eu tô explorando muita coisa. Primeiro ponto ficou muito claro. Segundo ponto, esse eu aprendi com Boca Rosa, Bianca Andrade. Ela falou que uma das principais estratégias de conteúdo dela é abrir conversas. Então é como se o principal esforço dela, na hora que ela quer criar um buzz marketing, quer que fure a bolha, quer que muita gente receba esse conteúdo, é ela abrir diálogo. Então, às vezes ela abre um pouquinho, uma coisa um pouco polêmica, não sei se vocês acompanharam aí o lançamento da marca dela de forma independente, mas um dos pontos que ela trouxe quando foi falar do pó, foi quem criou o pó solto? Foi um homem? Acho que foi alguma coisa assim. Quem começou com essa história de trocar o pó compacto pelo solto? Quem teve essa... Bota aqui na minha mesa. Quem começou com isso? Foi um homem? Deve ter sido um homem, porque mulher que não tem tempo pra nada. Ela deu uma levantada, assim, é como se não fosse nem levantar uma polêmica, mas ela deu uma cutucada intencional. Isso fez, e aí ela desenvolve, claro, uma linha de raciocínio, só que lá ela não tá lá só pra defender uma ideia. Ela tá lá realmente pra instigar, pra cutucar as pessoas, para as pessoas trazerem opiniões. As redes sociais são sobre opinião, as pessoas gostam de dar as opiniões delas, na realidade. Então, se você cria um conteúdo que abre conversa, que abre margem para as pessoas opinarem, dizerem aquilo que elas acreditam, vai ser muito mais interessante estar na sua rede social do que estar em uma outra rede social que é um monólogo. Só a pessoa que fala sozinha ali. Você não tem um espaço para estar falando. Observem que os Reels mais virais hoje no Instagram são os Reels que têm muitos comentários. Inclusive, uma das coisas que a gente geralmente faz muito em vários Reels que chegam pra gente, não sei vocês, na verdade, mas foi um comportamento meu, de alguns amigos mais próximos, é abrir os comentários pra ler os comentários. Ou seja, geralmente são conteúdos que você não tinha parado pra perceber até agora, que são conteúdos que abrem conversa ou que instigam as pessoas a quererem comentar, a quererem marcar alguém,
bem, a rir, a achar interessante. São geralmente esses conteúdos que chegam ali naturalmente, pessoas que você às vezes não segue, são conteúdos tão interessantes que as pessoas gostam de comentar ou compartilhar nos stories. Então, isso vai ser cada vez mais, por que eu digo que vai ser uma tendência, né? Tô trazendo esse ponto de serem conteúdos que chegam mais, e vai ser cada vez mais difícil chegar às pessoas, porque as pessoas vão estar mais seletivas em relação ao tipo de conteúdo que elas vão consumir. O Instagram está liberando uma funcionalidade nova, você escolher os tipos de conteúdo que você quer consumir. Então, enquanto você rola pelos Reels, você verá no canto superior direito um pequeno ícone. E se você tocar nele, você pode ver seu algoritmo, o que achamos que lhe interessa. Você pode adicionar mais tópicos, pode remover um tópico, pode adicionar tópicos dos quais deseja ter certeza de nunca mais ver nada no futuro. E essas mudanças serão refletidas na sua aba Reels para sempre. Na verdade, também estamos começando a testar trazer essa funcionalidade para a aba de pesquisa para explorar. Mas o algoritmo hoje em dia ele já é treinável, então termina aqui os vídeos que você compartilha muito, os vídeos que você curte muito, que você comenta muito, geralmente são os tipos de vídeo que aparecem para você. Então, se você observar, geralmente as pessoas que consomem a rede social, elas não estão usando, não estão curtindo, não estão engajando muito com aqueles vídeos muito educacionais, muito de conteúdo, muito aprofundado. Geralmente elas estão ali num conteúdo mais comédia, brincadeira, mais relacionado à vida natural, às coisas que acontecem. Então, se você consegue trazer esses pontos, esses elementos de vida, de rotina, que geram identificação, que a pessoa se vê na situação, de certa forma, junto com a sua profissão, cara, o céu é o limite para você. Ou seja, realmente se tornar um creator, uma pessoa mais criativa, uma pessoa que pensa fora da caixinha. Traga esses elementos, né? Se você... Tô falando aqui muito mais com um empresário, um profissional que usa as redes sociais para se divulgar ou para construir uma marca pessoal com seus vários temas, né? Para se tornar relevante e, a partir dessa relevância, conquistar outras oportunidades. Se você quer crescer em 2026 ou continuar crescendo ou se manter relevante, para mim, essas são as duas principais tendências. Poderia falar um monte de coisa, mas assim, se você focar nessas duas coisas que eu tô te falando aqui agora, eu juro pra você, vai fazer toda a diferença. Eu sei que, inclusive, são tendências, assim, não é nada, meu Deus, extraordinário que eu tô falando aqui, uma coisa que você nunca ouviu falar. Só que, assim, são realmente dois pontos que vão fazer extrema diferença na minha percepção. Muita gente vai sumir. Então, muita gente vai começar a reclamar ainda mais, tem gente que reclama muito já, mas muitas pessoas vão começar a reclamar ainda mais de engajamento, ainda mais de alcance dos stories, porque realmente as pessoas vão se tornar mais seletivas, as pessoas estão sentindo que estão gastando muito tempo com as redes sociais, então essa consciência, essa percepção faz com que as pessoas não exagerem mais tanto. Quando a gente consome muito conteúdo, a gente termina ficando um pouco estressado, porque é o excesso de informação e nosso cérebro ele não foi criado e não está preparado para receber tanto estímulo assim o tempo todo. Então a gente está ficando estressado e a gente está começando a perceber e se dar conta e fazer algum movimento contra isso, digamos assim, né? Se eu puder discorrer um pouquinho mais sobre outras coisas, alguns pontos muito relevantes é o mercado wellness, né? O mercado da saúde. Esse é um dos aspectos que é uma das melhores coisas que estão acontecendo, né? É uma tendência maravilhosa, igual a tendência de leitura. Eu, por exemplo, usei muitas redes sociais para me inspirar em pessoas que liam quando era um hábito que eu queria construir, e é um hábito extremamente saudável, então eu via muitas resenhas de livro, acompanhava isso, e esse universo inteiro me inspirava. Então eu percebo que as pessoas estão indo para caminhos onde elas vão conseguir se inspirar em pessoas nas redes sociais que estimulam elas a bons hábitos. Isso é excelente, isso é incrível, porque tem cada vez mais pessoas indo para esse caminho. Então assim, aproveite esse hype, que é um dos melhores que já se teve, de cuidados com a saúde, para você se cuidar, para você se inspirar, e utilize isso para inspirar outras pessoas. Eu comecei a fazer isso 1 ano atrás, meio sem muita pretensão. Então, por exemplo, eu comecei a botar a meta de ir para academia 10 minutos por dia. Eu coloquei assim uma coisa, assim, o mínimo possível, e aí eu ia nos 10 minutos, terminava às vezes ficando muito mais, às vezes eu ia só os 10 minutos, mas isso me ajudou muito a ser consistente numa coisa que pra mim era muito difícil, que era a academia. E correr também. Então, às vezes eu ia correr, às vezes eu ia pra academia, às vezes eu conseguia fazer os dois. Isso me ajudou muito, ter uma meta mínima, uma meta viável, uma meta muito alcançável pra mim em qualquer contexto. E também um outro ponto é ir a hora que der. Sem muito planejamento. Não, eu vou às 10 da manhã. Se eu não for 10 da manhã, eu também não vou em nenhum outro horário. Então, eu combinei comigo e a hora que, né? E muitas pessoas, eu achava que não, mas muitas pessoas, depois que inclusive fecharam contratos comigo, que me contrataram, fecharam mentoria, falaram: Maria Clara, nossa, me marcou muito quando tu falava sobre isso e tudo, inclusive me estimulou. E eu me tornei uma pessoa que eu achava que eu não iria,
pra academia e agora eu sou uma pessoa que, né, através daquele período ali que tu tava estimulando, tu tava falando muito disso, tava compartilhando, nossa, me influenciou demais. E, gente, melhor coisa pra você ouvir é uma pessoa te dizendo que você estimulou ela pra um hábito muito positivo como esse, de cuidar da saúde. Então, utilize desse hype pra se inspirar. E se você conseguir trazer isso também pra sua vida e compartilhar nos stories, ainda que seja pouco, isso vai ser muito bom também, porque as pessoas estão muito mais olhando pra isso, querendo isso, buscando isso, é uma tendência. Então, tudo que for tendência, gente, hype, é obviamente interessante que você esteja envolvido, que você esteja olhando, que é uma coisa que vai facilitar de teu conteúdo dar mais resultado. Você está antenado nisso, você criar coisas nesse sentido, timing post, coisas que estão acontecendo ali naquele momento. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô falando que essa é uma tendência de 2026, final do ano de 2026 eu vou vir aqui de novo ver esse vídeo e ver se eu realmente acertei. Mas eu digo pra vocês que não só é uma tendência para 2026, mas é uma tendência cada vez mais potente. Essas duas coisas que eu te falei, foca nisso, pensa em formas que você consegue abrir conversas ali, cutucando as pessoas ou dando opinião. Outra coisa, não adianta você puxar o conteúdo e dizer assim, dê sua opinião, né, aqui nos comentários. As pessoas não vão simplesmente obedecer como elas têm que sentir desejo de dar a opinião delas. E geralmente elas sentem esse desejo quando você traz a sua opinião. Primeiro instiga algo, de dizer algo até que você acredita, trazer ali sua percepção e as pessoas vão querer comentar e ter um pouco mais essa troca, né? Acho que eu contribuí um pouco com vocês. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de se inscrever nesse canal para receber novos vídeos.